Eu convido, então, a senhora Lucinelli Jeremias da Silva Martins, gerente de inteligência de mercado do Secov RS. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, pessoalmente também como entidade. Agradecer ao IBGE, Puchalski, Leonardo, pelo convite. Eu falarei um pouco, do setor privado, não nós como entidade, mas os nossos representados que são imobiliárias e condomínios. Então, apresentando um pouquinho o Secov, para quem não conhece, nós somos o Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul. Junto com nós está a HDM, que é a Associação Gaúcha de Empresas do Mercado Imobiliário, e também o Secov-Med, que é o Serviço Social da Habitação. Essas instituições, elas atuam de forma integrada no fortalecimento e na defesa dos interesses tanto das imobiliárias quanto dos condomínios. Nós estamos em 412 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul, abrangendo 83% do estado. Na nossa base estão cerca de 8 mil empresas e cerca de 35 mil condomínios aqui do Rio Grande do Sul. Então, essa atuação conjunta, ela amplia a defesa do mercado imobiliário e também os interesses da categoria, estimula o desenvolvimento desse mercado. Nós, lá no Secov, nós temos orientação jurídica para esse público, acompanhamentos legislativos, os projetos de lei, tanto municipal quanto estadual e federal, inteligência de mercado, que é do qual eu faço parte, nós fazemos pesquisas do mercado imobiliário, preço médio de locação, preço médio de venda, e também alguns estudos que eu trouxe aqui para compartilhar com os senhores que utilizam os dados do IBGE. Fazemos negociações coletivas, nessa base territorial, temos 6 negociações coletivas, que inclusive utilizamos o INPC, que é do IBGE, nessas negociações. Temos o Unisecov e o Secov-Med, como eu havia mencionado. Então, por que o IBGE é tão importante para a gente fazer esses estudos? Não são apenas números, é o diagnóstico estrutural do país. Então, para o mercado imobiliário, eles transformam essas incertezas que a gente tem em inteligência de mercado, permitindo que as incorporadoras, as imobiliárias e também investidores alinhem os seus produtos, à realidade demográfica da população. Então, o IBGE é a base de tudo para o nosso mercado, para a gente deixar de trabalhar com suposições e conseguir trabalhar com dados concretos. Trouxe aqui 2 estudos bem rapidinho para vocês. O primeiro estudo é o crescimento de lares unipessoais, ou seja, lares que possuem apenas um morador. Então, para o Brasil, lá em 2020, 9,12% dos municípios eram de domicílios com apenas um morador. Em 2022, o último censo, esse percentual foi para quase 19%. No Rio Grande do Sul, de 11,35% lá em 2000, foi para 22,34% em 2022. E em Porto Alegre, esse índice atingiu 29%, ou seja, quase 1/3 de todos os domicílios de Porto Alegre é ocupado por apenas uma pessoa. Também observamos uma mudança nesse perfil etário. Teve um aumento na proporção de idosos, 60 anos ou mais, vivendo sozinhos. Esses idosos representam 46,67% dos lares com apenas um morador no Rio Grande do Sul, e para Porto Alegre, esse percentual é de 44,39%. Quais são as causas? Então, o que está acontecendo? Esse fenômeno é impulsionado principalmente pelo envelhecimento populacional, também identificado nos dados do IBGE, redução dos tamanhos das famílias. Nós temos hoje uma taxa de natalidade bem menor do que tínhamos anos atrás. Aumento dos índices de divórcio, busca de autonomia e oportunidade de trabalho e emprego, muitos migram,
né, para determinadas regiões, principalmente para a capital, para estudo, além da redução do registro de casamentos. Aqui é importante citar que são dados oficiais. Aqui apenas um gráfico comparativo para vocês das 10 capitais com maior percentual de pessoas vivendo sozinhas no Brasil. Porto Alegre lidera. Então, 29%, como eu mencionei, são de lares que possuem apenas um morador. Seguido de Florianópolis, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, São Paulo e Cuiabá. Quando a gente faz esse recorte por estado, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais pessoas morando sozinhas. Perde apenas para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, 23,41% dos lares tem apenas um morador. Completam o top 10. Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sergipe. Então, por que é importante a gente entender, a gente analisar essas estatísticas? Para o mercado imobiliário também se preparar. O que acontece? Tem uma adaptação de produto, ou seja, quando eu tenho mais pessoas vivendo sozinhas, elas tendem a querer morar num imóvel menor. Então, o que está acontecendo? Está sendo produzido, né, imóveis menores, JKs, estúdios e apartamentos de um dormitório. JKs, não sei se alguém não é aqui do Rio Grande do Sul, mas é uma kitnet. E os estúdios é uma espécie de JK gourmet. Só deixando bem. E isso também se reflete nas vendas desses tipos. Então, por dados do Sinduscom, aqui do Rio Grande do Sul, das novas vendas, aproximadamente 50% do ano passado foram de apartamentos com essas características. Também nós temos mudança na configuração estrutural. Quando eu tenho um apartamento muito pequeno, as pessoas elas querem ter a sua área de lazer, elas querem poder lavar a sua roupa. Então, as novas construções estão sendo adaptadas para esse novo público. Tem lavanderias compartilhadas, salão de festa maior ou mais salões de festa. E também impulsionam outros nichos de mercado. Para um apartamento muito pequeno, eu preciso de imóveis sob medida, para me otimizar melhor o espaço. Também, se eu tenho coisas que eu não uso muito, como uma prancha de surf, por exemplo, que eu uso em determinado período, esses são guardados em pequenos depósitos, né, para otimizar bem o espaço ali da área privativa do apartamento. Então, por que é relevante? Porque o mercado imobiliário, ele compreende como está a dinâmica e, para isso, ele se adapta. Então, uma maior captação de imóveis menores. Esses imóveis, eles serão locados ou vendidos muito mais rapidamente que os demais imóveis. Apartamentos, casas, próximo a transporte, próximas a escolas, áreas de lazer, são também muito mais procurados. E também novas oportunidades de negócio. Às vezes as pessoas vêm estudar, então estudantes vêm, ficam 4 anos, 5 anos, depois voltam para os seus locais, ou pessoas que vêm trabalhar por um certo período que acabam preferindo apartamentos mobiliados para não precisar gastar com móveis. Um outro estudo, que inclusive é em primeira mão para os senhores, a 6ª edição desse estudo da atratividade dos municípios. E esse estudo, ele exemplifica como dados brutos podem ser utilizados como inteligência estratégica. Diferente da análise das demais pesquisas, que geralmente a gente vê pelo preço da oferta, como nós temos lá no Secov, inclusive, preço de locação e venda, aqui a gente vai ver pela ótica da demanda, ou seja, locais, indicadores que podem suportar uma demanda por novos investimentos em determinadas cidades. Para esse cálculo do índice de potencial imobiliário, nós utilizamos 15 variáveis. Eram 19, não teve comportamento adequado 4, utilizamos 15. Dessas 15, 12 foram extraídos de dados do IBGE.
sejam eles lá de 2022, 2023 ou 2025. São diferentes variáveis. Então, as variáveis consideradas nesse estudo na dimensão econômica: renda, PIB, empregos formais e número de estabelecimentos. Na demográfica, população e idade ativa, área do município e taxa de urbanização. Na educacional, os diferentes níveis de escolaridade da população. Nas habitacionais, situação dos domicílios próprios e quitados, e pelos domicílios em condição de déficit, como é um potencial de atratividade imobiliária, aqui são representados por imóveis alugados ou cedidos. E o IDESE como um indicador de desenvolvimento socioeconômico. Utilizando todas essas variáveis, nós calculamos o índice de atratividade nos municípios. Isso foi feito para os 496 municípios do Rio Grande do Sul. E, com isso, a gente calcula o potencial que essas cidades têm de receber investimentos imobiliários. Nós consideramos também a quantidade de domicílios por faixa de renda de cada município. Nós classificamos o nível de investimento: forte, médio ou fraco. Obrigada. Para o respectivo padrão dos imóveis, que é alto, médio ou baixo. Então, aqui os 10 primeiros, exemplificando para os senhores. Aqui é importante ressaltar que Porto Alegre não entra no estudo, porque Porto Alegre tem dados muito maiores que as demais cidades. Podemos até fazer uma comparação pela quantidade de habitantes, né? Então, Porto Alegre é muito maior que as demais cidades. Então, Porto Alegre nós não colocamos no cálculo, até porque ela naturalmente tem investimentos tanto para médio, baixo, quanto para alto padrão. A primeira cidade no nosso ranking é Caxias do Sul. Quanto mais próximo de 1, maior o nível de atratividade. Então, a primeira é Caxias do Sul, tem padrão forte para padrão C, B e A. Canoas, forte para B e C e médio para A. Pelotas, forte para os 3 padrões de imóveis. Santa Maria também forte para os 3 padrões de imóveis. Passo Fundo, que na edição anterior estava em 7º, trocou de lugar com Novo Hamburgo, e agora aparece em 5º, forte, forte e médio. Gravataí, forte, médio para padrão B e fraco para padrão A. Novo Hamburgo, forte para baixo e médio padrão, e médio para alto. São Leopoldo, forte para baixo, para médio e médio para alto. Rio Grande, forte para baixo e para médio, e médio para alto. E Santa Cruz do Sul, que entrou no ranking nessa edição, trocando de lugar com Bento Gonçalves. Então, Santa Cruz do Sul tem padrão forte para baixo e médio. E médio para padrão A, que é o alto. Então, é importante a gente falar que o segmento imobiliário ele acompanha a conjuntura econômica. Então, qualquer fator, algo muito impactante que aconteça na economia acaba influenciando o mercado imobiliário. Esses dados, como já comentaram, tem uma certa defasagem. Então, talvez o índice está representando aquela realidade daquele ano que foram divulgadas essas estatísticas. Também, esse estudo identifica só o potencial da cidade de receber investimentos imobiliários. Então, tem outros fatores também, que caso algum investidor queira investir em alguma cidade, como, por exemplo, o número de imóveis que já tem construídos, que precisam também ser analisados. Aqui eu trago uma consideração final, que muitas vezes nós olhamos para essas estatísticas como o aumento de pessoas morando sozinhas, ou o índice de atratividade apenas como os dados em uma planilha, mas eles são muito mais do que isso. Cada um deles representa a história de vida de um brasileiro. É o jovem que busca a independência, é o casal que tenta se reinventar, é o idoso que busca um lugar seguro, um lugar confiável, é a família que busca uma qualidade de vida em outra cidade,
E o IBGE, ao longo dessas 9 décadas, não apenas contou a nossa história, ele nos deu as coordenadas para o futuro. Para o mercado imobiliário, essa instituição é muito mais do que uma fonte de consulta. É a bússola que nos permite construir e também ofertar, no caso da locação, moradias que atendam com agilidade às necessidades reais da nossa gente, transformando o acesso em habitação em algo mais dinâmico e também humano. Muito obrigada. Bom, quero fazer o registro de um agradecimento ao Secov, que foi um parceiro importantíssimo para o IBGE, para a Superintendência Estadual do IBGE no Rio Grande do Sul, durante o Censo Demográfico 2022. Antes, na verdade, a nossa parceria já começou, né? O nosso estado foi um dos estados do país com as menores taxas de não resposta, e boa parte disso, com certeza, se deve a essa parceria com o Secov, né? De toda aquele repasse de informações que, através do Secov, nós fazíamos chegar ao síndico, esses milhares de síndicos que você citou ali na sua apresentação. E certamente, isso nos ajudou muito a abrir portas, especialmente nos condomínios das grandes cidades, como Porto Alegre. Então, e para além disso, até hoje, vocês nos ajudam, né, nas etapas de atualização do nosso cadastro de endereços, nas nossas pesquisas de rotina, como a PNAD, por exemplo, nos ajudando também a abrir portas. Então, a gente fica feliz que os nossos dados possam ser utilizados de uma forma assim tão significativa, né, para dar um norte para o mercado imobiliário, mas também a gente agradece muito porque parte desses dados são construídos a partir dessa parceria importante que a gente tem com vocês. Então, muito obrigado. A gente abre, então, espaço para perguntas, considerações aos 2 últimos panelistas da tarde.